Viva, bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Estamos a gravar na manhã de terça-feira, 30 de janeiro, o dia em que o Benfica podia estar pela primeira vez, e ainda que há condição, isolado no primeiro lugar do Campeonato Nacional. Podia, mas não está, por causa de um empate em Belém. E o que é que isto tem a ver com política? Se está a perguntar isto, é mais ou menos a mesma pergunta que Mário Centeno deve andar a fazer por estes dias. Ele achou que não havia mal nenhum em o Ministro das Finanças pedir 2 bilhetinhos ao Benfica para ver um derby na tribuna presidencial do Estádio da Luz. Também houve quem achasse que não havia notícia nenhuma nessa notícia do favorzinho pedido pelo Ministro que tutela o fisco a um contribuinte que até costuma ter dívidas fiscais e litigância com a autoridade tributária. Vamos a ver, não só é notícia, como o Ministério Público está a investigar, o que já motivou um recado do Primeiro-Ministro à Procuradoria-Geral da República e a garantia de que, em circunstância nenhuma, Mário Centeno sairá do governo. Para uma não notícia não está mal. Será este o primeiro tema de hoje. O segundo tema. O que têm em comum a Google, a Amazon e a Auto Europa? Têm em comum aquilo que na gíria se resume com 3 letrinhas apenas, IDE, Investimento Direto Estrangeiro. A Google vem a caminho de Oeiras, aqui mesmo ao lado do Expresso, a Amazon pode estar a caminho do Porto e a Auto Europa, que está há anos em Palmela, veremos se e por quanto tempo continua em Palmela. A pressão sindical que se tem sentido na Auto Europa tem um contexto político que se pode resumir numa expressão que já se ouviu muitas vezes neste podcast, tensão na geringonça. E por falar nisso, não sei se reparou, mas o PCP espalhou pelo país uma nova campanha com cartazes, onde se lê que o PS não aceitou aumentar o salário mínimo para os 600 euros e, por isso, a luta continua. Será este o terceiro tema deste podcast, que conta com a análise da Rosa Pedroso Lima, que acompanha as esquerdas e o movimento sindical. Olá. Da Helena Pereira, que é editora de política do Expresso. Viva! E do Pedro Santos Guerreiro, diretor do Expresso, que comigo forma a dupla residente deste podcast. Olá. Eu sou o Filipe Santos Costa e isto não acaba sem que todos confessem aquilo que não nos sai da cabeça. O professor Mário Centeno é uma pessoa de enorme dignidade, enorme seriedade, que tem prestado serviços de grande relevância para o país, em quem mantenho toda a confiança e em que, em circunstância alguma, sairá do governo. Naturalmente, nós respeitamos a atividade da Justiça, ninguém está acima da lei e a Justiça fará as investigações que entender e nós daremos toda a colaboração que for devida à Justiça. Mas quero deixar muito claro que quem decide a composição do governo sou eu e que mantenho toda a confiança no professor Mário Centeno. Recebimento indevido de vantagem. É este o crime de que Mário Centeno é suspeito e que constava nos mandados de busca dos inspectores e magistrados que estiveram na sexta-feira no Ministério das Finanças. O crime é punível com o máximo de 5 anos de prisão e é o mesmo que foi investigado no caso das viagens patrocinadas pela Galp ao Euro 2016. Nesse caso, 3 secretários de Estado demitiram-se mesmo antes de haver buscas e um deles até era uma peça-chave na equipa das finanças. Agora, António Costa garante, como ouvimos, que em circunstância alguma Centeno sairá. Porque é um homem sério, e só faltou Costa dizer que é preciso alguém nascer 2 vezes para ser tão sério como Mário Centeno, porque deu provas de competência e porque o Primeiro-Ministro acha ridículo o caso que o Ministério Público está a investigar. Pedro, o que é que te parece mais grave nestes últimos desenvolvimentos deste caso? Que o Primeiro-Ministro misture, num caso de justiça, avaliações políticas, de certa forma como se a competência ou os bons resultados passassem uma esponja sobre suspeitas ou eventuais comportamentos ilícitos, ou a forma como o Primeiro-Ministro apocou as suspeitas do Ministério Público, considerando ridículo aquilo que está em causa? O Primeiro-Ministro quis matar um assunto à nascença, sobre se a continuidade de Mário Centeno estaria ou não em causa, por causa de ter pedido 2 bilhetes para si e para o seu filho para assistir a um jogo de futebol. A maior parte das opiniões que têm sido publicadas é que isto é um caso ridículo. Eu concordo com essa opinião, ou melhor, a minha opinião é a mesma, em relação àquilo que nós conhecemos. Quando o Primeiro-Ministro diz que em circunstância alguma Mário Centeno sairá do governo, não é em circunstância alguma, é na circunstância do caso ser só este. Porque este caso, em relação aos bilhetes, o que põe em causa é sobretudo o código de conduta e se ela é ou não é cumprida. E depois há questões que têm a ver com o facto de na tribuna não há bilhetes vendidos e, portanto,
se de facto ultrapassa ou não ultrapassa o valor previsto no Código de Conduta, etc. Mas o caso a existir, e não devíamos todos concluir que o caso não existe antes de conhecermos mais informações. O caso, se existe, a questão essencial não é esta, não é se houve bilhetinhos, é se houve uma cunha metida pelo Presidente do Benfica para apressar, no caso, uma isenção de IMI de um imóvel que é gerido pelo seu filho. Porque se isso for verdade, e isso decorre, tanto quanto sabemos, de escutas de e-mails que constam, que foram vasculhados pelo Ministério Público, se isso acontecer, o caso já é muito diferente. Se houver mais do que isto, e se houver cunhas, se houve se houve um processo fiscal que foi acelerado, então aí o caso já é muito diferente, sendo que vai haver mais consequências disto, como já se viu, e aí há consequências políticas, e pode mesmo haver consequências do ponto de vista da Procuradora-Geral da República, porque já se começou a ouvir pessoas do PS a criticá-la, embora não se saiba se ela esteve diretamente envolvida neste processo, provavelmente não. Deixa-me só dizer-te, é uma pena que este podcast não seja filmado, porque os olhares que a Rosa Pedroso Lima estava a lançar-te eram absolutamente extraordinários e eu suspeito que tu tens qualquer coisa a dizer sobre isto, Rosa. Eu não concordo nada contigo, Pedro, não acho nada que isto seja um caso ridículo e acho que separaste o que não é separável. Ou seja, para mim o que retirei daquilo é que a cedência dos bilhetes para o Centênio Filho ir ao futebol tem uma ligação direta com o e-mail do filho do Vieira a dizer obrigada, pai. Claro, sim, ou esse seja, é o ponto que interessa. Claro, e portanto E são o mesmo processo e é um processo muito tuga e eu estou sempre em minoria aqui pela minha autoexclusão futebolística. E para mim é um mistério porque é que as pessoas em Portugal fazem tanta coisa em troco de 2 bilhetes de futebol. Para o futebol, acho isso fantástico. Não é? O ministro não pode pedir favores, seja ao presidente do clube de futebol, seja ao presidente da Gulbenkian, seja o que for, percebes? Acho Imagino que a tua tese se aplica a qualquer ministro e suponho que se aplique por maioria de razão ao Ministro das Finanças, que tutela o fisco e que neste caso pede um favor a um contribuinte que tem dívidas fiscais e que tem um alto grau de litigância fiscal e que é, para além disso, na sua vida privada, um empresário, o Luís Filipe Vieira, e tem filhos que são empresários e que podem ter conflitos com o fisco. E não só teve, como obrigada papá, para mim foi maravilhoso, não é? E depois o Primeiro-Ministro diz que o Ministro das Finanças não sai em circunstância nenhuma. O que é uma declaração política de uma gravidade extrema. Claro que o Ministro das Finanças sai em qualquer circunstância que assim o exija. O Ministro das Finanças não está ao serviço dele próprio, está ao serviço do país. E, portanto, se houver matéria suficiente, esta ou outra qualquer, que o impeça de continuar no cargo, eu não tenho nenhuma teoria sobre a espetacularidade de nenhum Ministro das Finanças, quer dizer, não é um cargo onde só estão habilitados Einstein, a nossa história prova que... Claramente, e portanto se não será é uma pena, acho que ele desempenhou bem as funções, mas quer dizer, se cometeu crime, se comete irregularidades, se põe em causa de facto o bom serviço da causa pública, obviamente que se vai embora e portanto acho um disparate. Mas aí estamos de acordo, eu só acho que ele não pode sair nesta circunstância, quer ser só porque tu separas os casos, bilhetes. Como se para ti o pedir um bilhete aos Benfica não é mal ao mundo, eu para mim acho que é mal ao mundo. Não é isso. E depois, Pedro, mas tu achas que o Ministro das Finanças pode pedir um favorzinho a um contribuinte? Um favorzinho a um contribuinte? Não, eu acho... Isto é um favorzinho, arranja-me aí 2 bilhetes. Não, mas isso coloca as coisas no plano do Código de Ética. A outra parte... Mas isto não é irrelevante. Para que é que o Governo faz um Código de Ética se não tenciona cumpri-lo? Não é, e por isso é que eu disse que o Código de Ética prevê determinados valores e há argumentação sobre há valor ou não há nesta Sim, há quem ache que o facto de não serem comercializados significa que nunca se excede valor nenhum, há quem ache que o facto de não ser comercializados significa que não há dinheiro que pague aqueles bilhetes e, portanto, valem mais do que quaisquer outros. No plano de ética, por exemplo, este caso não é comparável com o caso Huawei, que é muito mais grave, porque aí estamos a falar de pessoas do Estado que tomam decisões
de compras e que foram passear viagens à China, ver espetáculos, etc., com potenciais clientes que depois efetivamente se tornam clientes. Esse é um caso bastante grave. O caso das viagens da Galp é muito mais grave do que este, porque implica viagens, implica deixar de trabalhar, implica ir passear para ver futebol. Neste caso, eu nem me passa pela cabeça que se houve algum favorecimento das finanças a Luís Filipe Vieira, ele tenha sido em contrapartida de 2 bilhetes. Não, acho que o facto é quase autónomo. Houve ou não houve? Há duas questões distintas. Há a questão de haver ou não ilícito nos bilhetes e haver ou não os bilhetes como um favor que paga o outro favor. Sim, a questão é que o próprio crime de recebimento indevido de vantagem não implica uma contrapartida. Ele existe por si. E, aliás, o Observador, esta terça-feira, o Observador... Não é ridículo por uma razão. Porque recebimento indevido de vantagem é um crime. Não, recebimento indevido de vantagem é um crime. E não implica que tenha existido contrapartida. Ponto final. Mas quem é que recebeu a vantagem? Se houve algum favorecimento, quem recebeu a vantagem foi o Luís Filipe Vieira e o seu filho. Não, quem recebeu a vantagem foi um ministro que foi à bola com o filho. Não sabemos se é essa suspeita do Não, é que a julgar pelo que escreve o Expresso, e eu acredito no que escreve o Expresso, o crime que estava nos mandados de busca era recebimento indevido de vantagem. E o recebimento indevido de vantagem não precisa de uma contrapartida. Pois não. Não precisa de uma contrapartida. Aliás, o Observador, esta terça-feira, faz-nos o favor de lembrar o papel central de António Costa quando foi Ministro da Justiça e criou este crime, tal como ele está tipificado agora, e na altura, António Costa, então Ministro da Justiça, dizia, abre aspas, a simples solicitação ou simples recebimento de dádivas por um agente público devem ser punidos como crime. Certo. Helena, não é a primeira vez que o Primeiro-Ministro tenta matar à partida a discussão sobre a saída de ministros. A última vez que o Primeiro-Ministro disse que um ministro não sairia do governo, esse ministro chamava-se Constança Urbano de Sousa e saiu do governo logo a seguir. O que eu te pergunto é se Centeno tem razões para estar preocupado. A validade das declarações do Primeiro-Ministro pode ser curta. Eu concordo com o António Costa apenas quando ele diz que lhe parece que o Centeno não se vendeu por 2 bilhetes, mas fico por aí, porque o resto eu não posso concordar. Claro. Não é, ele dizer que é ridículo, não é ridículo, porque o próprio admite que o caso está a ter repercussões internacionais graves e, portanto, sendo o Centeno presidente do Eurogrupo, com certeza que António Costa já recebeu ao governo várias chamadas a perguntar ouçam lá o que é que se está a passar aí, nós não estamos a perceber. Sim, na Europa isto deve ser uma coisa de terceiro mundismo absoluto, não é? Olha, agora precisa de pedir favores ao Benfica. E, portanto, acho que Mário Centeno foi completamente incauto. Há uma ligeireza que já não é a primeira vez que se verifica no comportamento de alguns membros deste governo. João Cravinho, ainda ontem eu ouvia João Cravinho, que no passado já foi responsável por vários pacotes anticorrupção, dizer que não basta uma pessoa considerar-se honrada e ser reconhecida como honrada por todos para poder fazer o que quiser, que é neste caso o que Centeno entendeu e o que Costa também entende, que é ele é uma pessoa tão digna e tão fantástica nas suas funções. Entra outro argumento para ilibar de qualquer suspeita ao ministro, é que ele tem feito um bom trabalho. Como se os bons resultados da governação limpassem suspeitas de outra estirpe. Exatamente. Agora, o que isto põe a nu também é uma grande incomodidade do Partido Socialista e do Governo com o Ministério Público. Já começou, como o Pedro há pouco referia, já se começaram a ouvir críticas à atuação do Ministério Público, nomeadamente uma espécie de pressa do Ministério Público em atuar neste caso com buscas muito rápidas em comparação com outros casos de corrupção. E eu acho que essa parte não vai parar e, tendo em conta o que se sabe sobre as posições do Governo relativamente à recondução de Joana Marques Vidal, eu acho que isto também se pode transformar num caso a seguir com atenção na relação deste Governo com o Ministério Público e com a autonomia do Ministério Público. Muito bem, vamos ao segundo tema e vamos outra vez ouvir o Primeiro-Ministro. Google will be opening the Europe, Middle East and Africa offices in Lisbon this year, hiring up 500 of Portugal's best talent engineers.
Era outra vez António Costa, desta vez em inglês e desta vez com uma boa notícia, e eu traduzo, porque pode não ser fácil perceber. Foi o anúncio feito em Davos por António Costa de que Portugal irá montar um centro operacional em Portugal, vocacionado para os mercados da Europa, Médio Oriente e África, criando em Oeiras mais de 500 postos de trabalho. Uma excelente notícia, apesar das dúvidas e questões que se têm levantado, como será uma boa notícia se confirmar um investimento da Amazon no Porto. Pedro, seja isto um call center da Google ou um centro de desenvolvimento de apps, Portugal voltou mesmo ao radar do investimento estrangeiro. Sim, e isto é uma boa notícia, vou dizer isto 3 vezes, que é para não parecer que estou a querer relativizar. É uma boa notícia, é uma excelente notícia, é mesmo muito boa notícia. Muito bem. Sendo isto Next. Mas convém já agora, até porque os governos, este tipo de anúncios fez muito lembrar o tempo de Sócrates, quando anunciava muitas vezes as mesmas coisas e dava eram 1.000 milhões sempre para todo lado, etc. Neste caso, os 1.000 milhões eram anunciados muitas vezes. Não foi isso que António Costa fez, ele não falou em 1.000 milhões, até não podia. E esse também é um ponto importante, que é, isto sendo uma boa notícia, repito, não estamos a falar de muito capital entrar em Portugal, porque são essencialmente investimentos que têm a ver com serviços. Não é uma construção de uma fábrica, não é... e, portanto, a parte mais importante é que, de facto, isto reconhece... São empregos e é prestígio. São empregos, e empregos é sempre bom, é prestígio porque é emprego qualificado, mas estamos, de facto, e segundo palavras do próprio Governo, não do Primeiro-Ministro, mas de Eurico Brilhante Dias, estamos a falar de uma espécie de serviços partilhados com serviço de televendas e desenvolvimento de aplicações informáticas. Portanto, são sobretudo engenheiros informáticos que trabalharão neste centro, que é uma espécie de super call center, e sem nenhum demérito nenhum sobre isso, mas de facto é isso. Sobre a Amazon sabemos relativamente pouco. Não se pode comparar isto com o que é um investimento do tipo da Auto Europa, que é um investimento que, além de criar postos de trabalho, atrai muito capital e injeta muito capital na economia portuguesa. Mas claro, é evidentemente uma boa notícia, mas pronto, é bom percebermos de que é que estamos a falar e é bom saber se houve contrapartidas que foram oferecidas pelo Governo, ou melhor, quais foram as contrapartidas oferecidas pelo Governo, isto é, se além de questões fiscais, que são normalmente aquelas que são usadas, isenções, etc., se foram feitas outros tipos de cedências à Google, que, como sabemos, é uma empresa que prima por não pagar impostos, por pelo contrário, retirar muito dinheiro das economias onde está presente, e Portugal é um desses casos, e depois não pagar impostos absolutamente nenhuns. Portanto, era bom saber exatamente tudo o que foi negociado entre o Governo e a Google neste investimento, que já agora já tinha sido anunciado na Web Summit em Lisboa no ano passado. E em dezembro do ano passado o Expresso tinha uma entrevista com o presidente da Google para esta área do globo, Europa, Médio Oriente e África, uma notícia do João Ramos em que ele dizia que chegou o momento de investir em Portugal e, portanto, era já uma notícia pré-anunciada. Ainda sem se conhecerem os contornos desta notícia, o Rui Rio deixou uma pergunta ao Expresso. Porquê é que a Google em Portugal tem de ir para Lisboa? Faz sentido a pergunta? Faz. Na cabeça de Rui Rio faz. Só na cabeça de Rui Rio? Na cabeça de Rui Rio tudo estaria concentrado no Porto, não? Ok, mas faz sentido a pergunta ou não? O Governo deveria, a ter havido incentivos fiscais, a ter havido incentivos de outra ordem, o Governo deveria tê-los dado de forma a encaminhar este investimento para outra área, para outra zona do país, eventualmente para uma zona deprimida no interior do país, ou Rui Rio faz uma observação acertada, mas com o alvo errado, porque o Governo não decide onde é que a Google se instala. A questão é essa, o Governo não decide onde é que a Google se instala, embora possa encaminhar, e aqui teria de estar muito próximo da mão de obra especializada que procura, o que aponta praticamente para o litoral, ou seja, podia ser, essa mão de obra existe em Aveiro, existe no Porto, existe em Lisboa, não existe nesta dimensão, nesta quantidade em muito mais zonas do país, mas de facto quem decide é a Google. Agora, apesar de tudo, eu estou muito bonzinho, apesar de tudo, eu acho que o sentido que Rui Rio pretende dar está certo, acho que usa o exemplo errado, porque o Estado não decide onde é que empresas privadas investem, usa o exemplo errado para falar de uma questão certa, que é, bom, ok, descentralização sim, estamos sempre com esta palavra na boca, mas depois sempre que alguma coisa acontece,
é Lisboa. O exemplo foi o errado. O que está por trás do exemplo, apesar de tudo, é bom, e é bom que se continue a falar disto. Mas deixa-me dizer, no caso da Amazon, a própria Câmara sabe-se que a própria Câmara do Porto está em negociações diretas com a Amazon para tentar atraí-la. Portanto, Mas honra seja feita, no caso de Rui Rio, quando ele fala em centralização, não fala só de Lisboa, fala de um país com 2 centros que acabam por sugar muito do resto, que é Lisboa e Porto. E o exemplo que ele dá são regiões do interior deprimidas que precisam de criação de emprego qualificado. Mas na onda então posso acrescentar só uma coisa na onda do bonzinho. Lembro que há pouco tempo o Governo, finalmente, depois do ano da visita de António Costa à Índia, anunciou há cerca de 2 semanas um dos investimentos que tinha sido lá tratado, que era a criação de uma fábrica da indústria farmacêutica e que não iria ser nas zonas do litoral. E foi agora conhecido que é em Rio Maior, é mais ou menos centro, não é muito litoral, mas é centro, e que permite a criação de mais 200 postos de trabalho. Portanto, nisto do investimento estrangeiro, são uns a chegar e outros a tremer. A situação na Alta Europa está tremida, já se sabe, desde que a empresa escolheu Portugal para produzir um modelo T-Roc que obriga a períodos mais longos de elaboração. O caso não é novo, a novidade é que, neste caso, uma empresa que ao longo de anos foi um exemplo de paz social, desta vez as posições dos trabalhadores parecem muito extremadas. Rosa, é coincidência que o conflito laboral na Alta Europa atinja esta dimensão exatamente quando temos no Governo uma maioria apoiada pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda? Eu acho que é coincidência, mas o que não invalida que a CGTP e o PCP, neste preciso momento, aproveitem tudo para croquetes. E, portanto, este é o momento de aproveitar para fazer pressão, e acho que o caso da Alta Europa é um exemplo disso. De demarcação de territórios, de mostrar que o PCP está na geringonça, mas não está refém da geringonça e do PS. Isso é politicamente muito relevante e muito importante na estratégia política do PCP e da CGTP. Há aqui um parênteses que é verdade e que vale a pena salientar. Coincide também com isto uma guerra, e tem-se falado muito sobre a guerra interna no controle da Comissão de Trabalhadores da Alta Europa, mas não se tem falado tanto na alteração do Administrador da Alta Europa. E eu acho que verdadeiramente a mudança de administrador foi fatal na gestão da paz social da empresa. Este é um administrador que, ao contrário do anterior, parece querer também fazer a sua prova de vida interna, não sei se para ascender no mega grupo Volkswagen, mas a verdade é que também quebrou uma tradição de entendimento. Juntamente também com o Ministro da Segurança Social, Vieira da Silva, que não é propriamente um hábil e eficaz gerador de consensos. Isso tem-se visto na concertação social. A concertação social despiu-se muito deste lado de conciliação. O próprio Presidente do Conselho Económico e Social não é um Silva Peneda que se mete em tudo e que tenta gerir e acalmar ânimos. Correia de Campos é uma figura apagadíssima. Veio ali fazer o seu final de carreira política claramente e não está para muitas chatices. E, portanto, neste caldo de intensa vontade política do PCP e da CGTP de marcar posição de uma alteração do perfil do administrador da Alta Europa e um Ministro da Segurança Social e um Presidente da Concertação Social pouco hábil na construção de consensos, tens aqui um caldo que eu acho que se entornou, claramente. O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, foi esta segunda-feira às jornadas parlamentares do CDS. É uma curiosidade, não é? Exatamente. Vez, é uma estreia. E deixou a pergunta se o diálogo social fluiu durante 20 anos na Alta Europa, porque é que não flui agora? E o presidente da CIP, António Saraiva, que também foi às jornadas parlamentares do CDS, acusou diretamente a CGTP de estar por detrás desta agitação na Alta Europa. A CGTP, na minha opinião, viu ali uma oportunidade e por isso disse há tempos e mantenho, colocando um vírus na empresa que inquinou esse diálogo social na tentativa de adulterar aquilo que está cometido às comissões de trabalhadores, porque são elas que representam todos os trabalhadores e não apenas um ou aquele outro sindicato que representam um pequeno número ou grande número, não importa agora, não quero entrar em detalhes de representatividade, mas apenas uma fatia dos trabalhadores da empresa. A tese dele é que a CGTP introduziu um vírus na Alta Europa e isso deu cabo de tudo. Pedro, a tese de António Saraiva não é nova, é verdadeira?
É verosímil. E a palavra vírus é uma palavra importante porque significa uma doença que pode crescer e que pode alastrar-se. A Auto-Europa é um caso seríssimo, não é comparável, com o devido respeito, com o caso da Amazon ou da Google, como vinhamos falando, porque é um investimento muito grande, tem muito peso nas exportações, tem muitos postos de trabalho, é mais do que uma empresa, é um ecossistema de empresas, de fornecedoras, etc. E, de facto, nos últimos 20 anos, estamos a falar de uma fábrica que passou por várias reestruturações do grupo Volkswagen sem que nunca tivesse sido decidido fechar, e isso já podia ter acontecido, e isso, de facto, resulta de um equilíbrio que sempre foi um equilíbrio muito negociado e muito difícil entre a administração e a Comissão de Trabalhadores. E sempre que, a Rosa tem toda a razão, sempre que muda a administração, nós trememos. E não apenas houve uma mudança de administrador, como houve uma transferência do polo de negociação da Comissão de Trabalhadores para a frente sindical, se quisermos. E isto tem a ver também, não só com o desejo normal da CGTP antigo de ter preponderância nesse tipo de negociação, e isso é normal que tenha, e sempre houve muita atenção entre a Comissão de Trabalhadores e a CGTP, na altura a Comissão de Trabalhadores liderada por António Chora, como agora a CGTP de facto entra com muito mais força neste processo. Portanto, isto é um assunto que tem que ser lidado com muito cuidado, tem que ser lidado pelo Governo, eventualmente acima do próprio Ministro, tem que ser um assunto liderado pelo Primeiro-Ministro e inclui-se nessas funções, inclusive a influência para que a nova administração da Auto-Europa esteja de facto comprometida com a missão da fábrica e não com olhar para ela como apenas mais uma fábrica numa carreira internacional de um gestor. E atenção, a Auto-Europa leva-nos suavemente para o terceiro tema deste podcast. É um tema recorrente na Comissão Política, atenção na geringonça. Temos mais um episódio nesta novela que já leva 2 anos e este episódio começou assim. Eu diria que dificilmente poderá haver, em cima disto, aumentos salariais em 2019, mas, como em tudo, é uma questão de se avaliar, fazer as contas e ver se é ou não possível. Se for possível, esses aumentos devem existir. Se não for, eu penso que os funcionários públicos compreenderão que já muito foi feito, o descongelamento das carreiras está em curso e não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, porque a pior coisa é pôr em perigo os passos que já se deram. Era João Galamba, porta-voz do PS, em entrevista à TSF, antecipando já que será muito difícil cumprir os aumentos salariais para a função pública que são exigidos pelo PCP e IBE para 2019, o que mereceu de imediato a crítica do PCP e do Bloco. Rosa, o facto de 2019 ser ano de eleições é um elemento decisivo aqui? Atenção na geringonça, tudo é decisivo. Certo, claro que sim, mas a Catarina também... Martins foi muito violenta na resposta. Exatamente, chamou-lhe tonto, o que, quer dizer, não diretamente ao João Galamba, mas à ideia de não se aumentar os salários. Claro que o calendário político aperta e torna isto mais relevante para os parceiros do PS, na geringonça, mas também honra seja feita se não são os partidos de esquerda e os sindicatos a lutar por aumentos salariais, também ninguém mais o poderá fazer. E é evidente que estes aumentos salariais na função pública e no privado são uma história de negociações adiadas entre o PC e o Bloco, são de facto uma das grandes falhas na estratégia do novo enquadramento político. Conseguiu-se recuperar alguns direitos e rendimentos, não se consegue dar o salto em frente, que é o que o PC vem a reclamar desde o princípio, desde 2015, que é aumentos salariais no setor público e no setor privado. E essa margem está completamente a esvanecer-se no horizonte, e por isso, daí que tu notes um agudizar do discurso do Bloco e do PC. Por estes dias o PCP colocou nas ruas cartazes onde se lê que os comunistas defenderam o salário mínimo nacional nos 600 euros e lê-se nesses cartazes o PCP propôs, o PS recusou, a luta continua. Rosa, a luta continua e aquece e endurece. Endurece, exatamente. É isto que vamos ter pela frente. Só falta o governo para a rua, na verdade, não é? Mas aí ao cavaco para... Ouvir, Por enquanto. Por enquanto, tão cedo. Por isso
é que é tão entusiasmante esta telenovela da tensão na geringonça. Há sempre essa possibilidade de, no final, acabarem com o governo para a rua. Helena, o que se espera de próximos episódios deste Marcelo folhetim que acompanhamos com tanto enlevo? Marcelo Rebelo de Sousa tinha razão quando começou a alertar para que isto vai ser um ano de campanha eleitoral e já estamos, obviamente, em campanha eleitoral. Eu só diria sobre ainda a entrevista de João Galamba, em que ele lança a ideia de que não pode haver aumentos salariais. Ele dá a entrevista para elogiar até muito Mário Centeno, com os bons resultados económicos do país, e acaba a dizer que temos que ser todos muito cautelosos com os gastos, daí que dificilmente não pode haver aumentos salariais. Não sei se o Primeiro-Ministro António Costa concordará a 100% com João Galamba, uma vez que em 2009 José Sócrates tentou repetir a maioria absoluta exatamente com uma promessa de aumentos salariais para a função pública. Portanto, não sei se António Costa pensará exatamente da mesma forma quando for fazer o orçamento de 2019. No mesmo fim que o orçamento vai ser eleitoralista. Isso seria chocante. Tragédia, exatamente. Isso seria chocante. No mesmo fim de semana houve duas entrevistas de porta-vozes do PS e do Governo, de elementos importantes, João Galamba à TSF e o Pedro Nuno Santos ao Expresso. Percebe-se uma linha de orientação nessas entrevistas ou está cada um a dizer aquilo que lhe apetece para o seu lado, mesmo que com mensagens diferentes ou que possam provocar ruído? Relativamente a Pedro Nuno Santos, fiquei mais convencida de que ele dá aquela entrevista para se posicionar ele próprio, que é uma pessoa com ambições no PS e no futuro, para marcar a sua posição e dizer que, atenção, eu nasci no PS, conheço o PS há 40 anos e toda a gente quer alianças com a esquerda e não me venham cá falar de alianças com a direita, no sentido de, se mais tarde o caminho seguido for diferente daquele que ele agora vai estabelecer, ele tem ambições e estará lá para dizer eu avisei e comigo as coisas vão ser como eu sempre disse. Eu vi essa entrevista mais como uma entrevista pessoal, numa altura em que temos congresso daqui a pouco tempo, vamos discutir uma moção de estratégia de António Costa que ainda não sabemos os traços gerais, o que é que dirá exatamente sobre política de alianças e vi mais nesse sentido. É, portanto, possível que o futuro de Pedro Nuno Santos no PS seja aquilo que não lhe sai da cabeça. Exatamente. E vamos àquilo que não nos sai a nós da cabeça esta semana. Eu despacho já isto, não me sai da cabeça os 2 pontos que o Benfica perdeu no estádio do Restelo e que colocam em choque a racionalidade e a fé de um benfiquista. Eu fé até tenho, mas a razão diz-me que sem aqueles 2 pontinhos será muito, 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 muito difícil chegar ao pentacampeonato. Rosa, o que é que não te sai da cabeça? Com que ele falou. Ouviste o som, a voz a arrastar-se. E calei um suspiro no último momento. Mas há uma furtiva lágrima. Há uma furtiva lágrima. Rosa, o que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai na cabeça uma fotografia que faz a manchete do Público na última quinta-feira, que é um hino ao fotojornalismo. Eu tiro aqui o meu chapéu ao Adriano Miranda, que já é o segundo grande trabalho de reportagem fotográfica. Eu recordo, são 2 empregadas, funcionárias da Triumph, abraçadas e com o punho erguido em sinal de vitória, e a imagem de quando as trabalhadoras da Triumph, ao fim de 20 dias de vigília à porta da fábrica para impedir que fosse retirado o material da fábrica, recebem finalmente a ordem de insolvência. A vitória para estas mulheres foi terem direito ao encerramento da fábrica, o que significou para elas o direito à indenização e ao subsídio de desemprego. Este é um país onde, de facto, nós nos preocupamos e agitamos imenso nas redes sociais por pequenas coisas, programas de televisão e não sei o quê, e o drama destas trabalhadoras é inacreditável. E não teve o abraço, e não tiveram o abraço do Marcelo. O Marcelo não foi aí. Aliás, o Marcelo foge de conflitos laborais como do Diabo da Cruz. Olha, podia também ir para a Europa para ver se resolver. Helena, e a ti o que é que não te sai da cabeça? Não me sai da cabeça uma coisa que eu não percebi bem, que é a nova estratégia de prevenção rodoviária do Governo, que passa por obrigar as pessoas a circular a 30 km/h em mais sítios do que atualmente já é proibido.
drones para controlar a velocidade, bloqueadores para impedir as pessoas de falar ao telemóvel enquanto conduzem, helicópteros também para controlar o trânsito, isto tudo numa altura em que sabe-se que só há um Kamov pronto a funcionar para combater os fogos. Portanto, eu acho que há aqui coisas que não batem certo, espero que rapidamente o Governo esclareça. É bastante ridículo, até porque é tecnicamente impensável suprimir as Não sei como é que é possível. Os bloqueadores... Não, bloquear seletivamente, portanto, fazer uma coisa do género... os telemóveis daqueles que estou a conduzir não funcionam. É assim da ficção científica. Mas abre a possibilidade também de havermos esquemas de bloquear ideias do Ministro da Administração Interna, porque isso também se calhar... Exato. Mas já agora o Miguel Sousa Tavares escreveu com muita graça que nós devíamos todos fazer aquilo que o Governo propôs, que era andarmos todos a 30 horas nas cidades, porque ia ser um caos tão grande que o Governo ia perceber rapidamente. No meu bairro já se anda a 30 horas. Os ciclistas... Pedro, e a ti, o que é que não te sai da cabeça esta semana? É outro político, enfim, em Itália, Berlusconi vai voltar nos seus 81 anos. A Itália está numa situação política, enfim, Itália é politicamente sempre uma situação, como sabemos. Claro. E Beppe Grillo está, enfim, há uns anos quando ele apareceu, olha um palhaço, era como dizíamos, mas a verdade é que Beppe Grillo e o seu movimento tem vindo a aumentar o seu peso nas sondagens. Mas aqui não estamos a falar dele, estamos a falar de Berlusconi, que não é propriamente conhecido por ser palhaço, no sentido de nos fazer rir, pelo contrário, é conhecido por investigações e por suspeitas gravíssimas de ilegalidades. Enfim, posso continuar por aqui fora, mas, portanto, voltar Berlusconi aos 81 anos a uma eleição, ainda não sabe muito bem como, é um momento, enfim, eu preferia rir-me com o momento, mas não dá muito. Como é que se chamavam as festas? As festas do Bunga Bunga ou do Bunga Bunga? Como é que era? Esse é todo um outro assunto. E por outro lado, sempre que se esperarmos com a política portuguesa, podemos sempre pensar que a Itália é a pior. Ou não. Ou não. Ficamos por aqui nesta edição da Comissão Política, a edição multimédia da Joana Beleza, a ilustração é do Tiago Pereira Santos. Voltamos para a semana com mais palavras. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole.